Cada livro tem a sua história. Um livro, uma história. Um programa com Lidwin Borba às sextas-feiras aqui na Azor Mais. Ora, hoje vamos falar sobre outro livro, nesta rubrica Um Livro, uma História. Vamos falar sobre a família contente em São Mateus da Calheta. É o título de um livro que eu escrevi e que foi lançado em 2008 na freguesia de São Mateus e que, por sinal, juntou alguns familiares desta família que vieram cá de propósito para este lançamento, alguns deles até da América. Era para vir do Brasil, não conseguiram vir, mas vieram da América, outros de cá e outros do continente. A família contente em São Mateus da Calheta nasceu da ideia, ou depois de ter começado o livro de São Mateus, a história de São Mateus. Daí encontrei muita informação sobre a família contente e então achei por bem que essa informação seria reunida em livro e que a família contente ficaria com um livro das suas biografias, pelo menos estes contentes que vieram viver para a freguesia de São Mateus. O livro está dividido em alguns capítulos, tem um prefácio do nosso amigo e senhor padre Luís Carlos Contente Garcia de Castro, que é um membro da família Contente, que na altura estava a paroquiar na freguesia dos Biscoitos, aqui na Ilha Terceira, e que eu lhe pedi e ele fez o prefácio para este livro. Tem também umas palavras do então presidente da Junta de Freguesia, o José Gaspar, que também se associou a este evento, e a minha própria nota de autor. Em relação ao índice, temos uma parte dos índices, em que tem um índice alfabético, numérico, tem anais da família, tem aniversários, tem genealogias, e há um quadro sobre a mobilidade destes intervenientes da família contente e as gerações que estão relacionadas com este livro. As origens da família, as origens na freguesia das 12 Ribeiras, da Ilha Terceira, é de onde nasce esta família contente. Depois em São Mateus, a parte que diz respeito a São Mateus, e a outra parte dispersa pelo mundo. Os contentes estão em várias partes do mundo. Nascem na freguesia das 12 Ribeiras e depois espalham-se por outras freguesias, nomeadamente São Mateus. Há gente a viver no continente português, há gente a viver no Brasil e há gente a viver na América, nomeadamente na Califórnia. São os núcleos mais significativos desta família, nomeadamente destes dois casais que vêm para São Mateus em 1915. O livro está dividido entre as duas famílias de contentes que vêm para São Mateus, os chamados contentes do Terreiro de São Mateus e os contentes da Quinta dos Calços, aqui também em São Mateus. Para o Terreiro de São Mateus vem viver o José Contente que tem 7 filhas, uma delas, a mais nova, já nasceu em São Mateus, e o António Contente, que vem para a Quinta dos Calços, tem 10 filhos, entre eles uma senhora e 9 rapazes. Uma rapariga e 9 rapazes constituem a família dos Contentes dos Calços. É disto tudo que o livro trata, desta gente, desta família, que ao todos estão aqui biografados de 409 pessoas, mais precisamente 270, e a diferença são os cônjuges, os maridos ou as mulheres casadas com algum dos contentes. Isto nasce tudo em 1915, quando José Contente, depois de ter ido à América ganhar uns trocos, como se dizia há algum tempo, vem para a Terceira. Acrescentar aqui só um pormenor: o José Contente assistiu ao grande cisma de São Francisco ali no princípio do século. Ele estava lá, esse grande cisma que ainda hoje é estudado e é falado, e que destruiu
uma grande parte da Califórnia, ou ali à volta de São Francisco, com uma intensidade muito grande. Ele estava lá, ele assistiu a esse grande sismo no princípio do século, julgo que agora não tenho preciso, 1906, 1907, mas não queria afirmar as datas ao certo porque não me recordo. Depois veio para cá, aliás ele tem umas filhas que nascem antes dele ir para a América e há ali um certo interregno, e depois há outras que nascem depois dele voltar da Califórnia. Vem com um pé de meia feito e então resolve procurar uma quinta para orientar a sua vida, fazer a sua vida ligado aos trabalhos da terra, que era o que se fazia naquele tempo. E encontrou em São Mateus a quinta do Terreiro de São Mateus, que tem origem pelo menos em 1540, da família Rodovalho, que depois casa com alguém da família Bettencourt, e a quinta mais tarde é conhecida por Quinta Bettencourt, e a partir de 1915, com a compra do José Contente, é conhecida mais tarde pela Quinta dos Contentes no Terreiro de São Mateus. Esta quinta, quando começa, tem a sua entrada e a sua saída para a Canada do Capitão Mor, e não para a estrada que está hoje feita. A estrada do Terreiro de São Mateus ao Negrite é uma estrada que foi construída em 1800 e tal. Antes disso era a estrada litoral pela chamada Igreja Velha de São Mateus até ao Negrite, era essa a estrada que havia. Esta que se conhece do Terreiro até ao Negrite foi aberta em 1800 e tal, e aí na altura cortou de certa maneira a meio uma parte da quinta que ficava até junto do mar. A quinta que hoje conhecemos como Contente, Quinta Bettencourt, nessa altura da família dos Bettencourts. José Contente compra essa quinta, desenvolve a sua atividade toda à volta dessa quinta, faz a sua vida, e era um homem muito conceituado na freguesia de São Mateus. O Sr. José Contente é das poucas pessoas em São Mateus que nunca se lhe conheceu um apelido, nunca se lhe conheceu uma alcunha. Costuma-se dizer que em São Mateus toda a gente tem um apelido, toda a gente tem uma alcunha. O tio José Contente não tinha. O tio José Contente era uma pessoa de bem, uma pessoa muito bem vista em São Mateus, e por ser tão bem vista, é das poucas pessoas que nunca ninguém lhe arranjou uma alcunha. Como estava a dizer, foi fazendo a sua vida à volta da terra, à volta do terreno da quinta, e foi aí que fez a sua vida, foi aí que casou. A partir daí que casou 7 filhas, e por sinal todas bem casadas, como se podia dizer na altura, e que todas tiveram uma vida próspera, e que foram desenvolvendo conforme podiam. A filha mais velha emigrou para a Califórnia e fez lá uma fortuna também com uma leitaria na zona de Dos Paus, se não estou em erro, e aí desenvolveu a sua atividade toda e por lá ficou. E tem descendência também. Os outros, uns ficaram por cá, outros também tomaram outros rumos, e assim se foi desenvolvendo. A família Contente, como disse, nasce nas 12 Ribeiras, e é a partir de 1720, com um Pedro Machado Cardoso, que adota o nome de Pedro Cardoso Contente. Provavelmente por ser contente, é essa a versão que se julga correta, e porque as pessoas nessas datas eram batizadas com o seu nome próprio. Este foi batizado com Pedro e não mais do que isso. Tinha Machado Cardoso do pai, a família, o que se conhece mais antigo da família é cerca de 1610, com o tronco Manuel Cardoso, que tem uma filha, Maria Cardoso, que casa com o Manuel Vieira do Álamo, e que depois tem um filho, António Cardoso. E esse filho, António Cardoso, que é desse filho, António Cardoso, e de uma Bárbara Vieira, que nasce o Pedro Machado Cardoso, que adota
o nome de Pedro Cardoso Contente, que nasceu nas Doze Ribeiras em 1720. É a partir daí que nasce este nome de Contente, portanto, na família. O livro, como eu disse há bocado, foi lançado em 2010 e conseguiu-se juntar alguns dos familiares que vieram cá a este evento que decorreu no restaurante Quebra-Mar, junto à Igreja Velha de São Mateus, com a ajuda também e a participação da Junta de Freguesia de São Mateus. Nesse ano de 2010, quando se planeou o lançamento deste livro, portanto, planeou-se uma visita guiada a Angra, ao centro de Angra, às pessoas que vieram cá ao lançamento do livro. Essa viagem, eu convidei o Dr. Maduro Dias para ser o guia desta viagem, desta viagem guiada ao Centro Histórico de Angra, onde participaram todos os contentes que quiseram e vieram cá para o lançamento do livro. No dia 7 de agosto, também nesta altura, agora me recordo, também nesta altura se fez uma volta à ilha e se parou na freguesia das Doze Ribeiras. E na freguesia das Doze Ribeiras visitou-se a casa onde tinha vivido, onde tinha nascido e viveu em solteiro, os dois irmãos, que eram mais, não eram só dois, eram mais, mas nomeadamente o José Cardoso Contente, que veio para São Mateus, e o António Cardoso Contente, já vieram casados para São Mateus, e então tivemos a visitar a casa que hoje está inabitada, está meia caída, depois também do problema do sismo, e não mais foi restaurada, que mesmo na chamada Canada dos Contentes, portanto, nas Doze Ribeiras. No dia 7 de agosto, ou seja, no dia seguinte à viagem guiada ao Centro Histórico de Angra, fez-se ou realizou-se uma missa na Igreja das Doze Ribeiras, com todos os familiares que quiseram estar presentes, e depois da missa deslocamos-nos para a Praça de Touros da Freguesia das Doze Ribeiras e houve uma tarde de encontro com a família e com merenda, que cada um levou aquilo que entendeu, e passou-se um dia muito agradável na zona da Praça de Touros da Freguesia das Doze Ribeiras, com um convívio, com umas vacas, com uns bezerros, com umas brincadeiras, com os comes e bebes, como os teixeirenses sabem e muito bem fazer. No dia 8 fez-se uma visita, essa visita guiada, que eu estava a dizer, essa volta guiada à Ilha Terceira foi no dia a seguir, foi no dia 7, aqui eu referi há bocadinho, e visitamos em pormenor a Casa das Doze Ribeiras, como eu disse, mas também as quintas, a Quinta do Terreiro de São Mateus e a Quinta dos Calços, também em São Mateus. A Quinta do Terreiro, onde viveu o José Cardoso Contente, e ainda há lá uma parte do prédio que pertence a herdeiros da família, e os Calços também continua em herdeiros da família do António Cardoso Contente. Há uma curiosidade com o José Cardoso Contente. Foi um homem de bem, como eu disse há bocado, e tinha uma particularidade em sua casa. Ele tinha uma casa de muita família, chegou a ter algumas filhas casadas a viver com ele, chegou a ter alguns netos, era uma casa de muita gente. E apesar de algumas das filhas que casaram, seguiram o seu destino, havia algumas que viveram com ele. E quando chegava a hora de pôr a mesa em casa do tio José Contente, e quem chegasse, havia sempre um lugar disponível na mesa. Havia sempre um prato a mais, uma cadeira a mais, uns talheres a mais, para alguém que pudesse aparecer. E isso chegou a acontecer. Muitas vezes chegou a aparecer alguém que o Sr. José Contente convidava a entrar e a almoçar ou jantar, portanto, com a família. Outra parte importante da família Contente em São Mateus foi também a criação de um salão de cinema na Quinta Contente. O Salão Contente, que foi conhecido durante muitos anos, eu, em rapaz, cheguei lá ver filmes, como outros também,
e muita gente viu filmes no Salão Contente em São Mateus. Foi uma atividade muito importante para a freguesia, a par do outro salão, que também chegou a existir em São Mateus, hoje não funciona a Casa de Povo, chamado na altura a Coreia, e a Coreia porquê? Porque neste Salão da Coreia, que não tinha nada a ver com os contentes, o Salão Contente era o outro, e a Coreia era um outro. Um estava ligado a uma sala de espetáculos de Angra, e o outro estava ligado a outra. Agora eu não posso precisar, não sei de cor, porque na altura havia o Teatro Angrense, a Recreio dos Artistas e a Fanfarra Operária. Destes dois, corria cinema no Salão Contente, o outro corria cinema, portanto, na Coreia, como se dizia. E a Coreia porquê? Era isso que eu ia dizer agora em relação... É um salão que foi criado por privados e que na altura desenrolava-se a guerra na Coreia. E como muitas das vezes aconteceu problemas relacionados com quem ia ver o cinema, pegavam-se à porrada entre eles, e então ficou batizado pelo Salão da Coreia por causa desses problemas que existiam. O Salão Contente nunca lhe conhecia outro nome, até talvez por algum respeito ao tio José Contente. O tio José Contente, que durante muitos anos foi o patriarca da família. Ele faleceu com 98 anos e meio de idade, um senhor já com idade avançada, e que, enquanto foi vivo, foi a alma daquela família, a alma de tudo quanto desenrolou ali à volta. E assim, falamos hoje de mais um livro, mais uma história, neste caso A Família Contente em São Mateus da Calheta, que foi escrito ao longo dos anos 2007, 2008, 2009, por aí, e que foi lançado em 2010 num grande acontecimento que reuniu cá muitos familiares desta grande família que muito tem contribuído para São Mateus. Temos gente nas várias áreas do negócio em São Mateus relacionados com esta família, mais na área da terra que propriamente no mar, embora nos últimos anos já tenha havido alguns casamentos de alguns descendentes da família Contente com gente ligada ao mar. O que não aconteceu até, não posso precisar de cor, mas aí até os anos 70 ou 80 talvez não houve tanta ligação do mar com a terra ou da terra com o mar, neste caso a família Contente com gente ligada ao mar. Nos últimos anos isso já aconteceu em alguns casos, mas a família Contente deixa uma obra notável em São Mateus e temos gente, como já disse, todos os ramos, incluindo a agricultura, os transportes, as pescas também, e que deixam aí um grande contributo. E assim acabamos por hoje mais um livro, mais uma história, e outra seguirá, outro livro e outra história.